Nessa aula, eu vou falar sobre diferença de conjuntos. Então, eu preciso determinar quem que é A menos B. Simbolicamente, eu tenho o seguinte, que A menos B é igual a x, tal que o x pertence ao conjunto A e x não pertence ao conjunto B. O que significa isso? Que eu vou pegar os elementos de A e desses elementos de A eu preciso excluir quem pertence a B. Então, olhando aqui no meu diagrama, o conjunto A é essa região inteira aqui, ó, que está em vermelho. Então, eu tenho o conjunto A. Só que eu quero quem pertence a A e não pertence a B. E essa região aqui, eu tenho elementos de quem? Elementos de B. Então, essa região é a região do B, e nessa região em vermelho, eu tenho os elementos de A e de B simultaneamente. Então, eu excluo essa região, e aí eu fico apenas com essa região aqui, ó, essa luazinha que se formou aqui no meu diagrama. Então, isto aqui é o A menos B, é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Sejam os conjuntos A formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. B formado por 5, 6, 7 e 8. E C formado por 0, 1, 2 e 3. Eu quero obter o A menos B, o A menos C, o B menos A, o C menos A e o B menos C. Primeiro aqui, ó, o A menos B. Do conjunto A, eu vou tirar quem faz parte de B. Só que, olhando no conjunto A, os únicos elementos dele que fazem parte de B são quais? O 5 e o 6. Olha só, o 5 e o 6 fazem parte de B. Então, A menos B é formado por 1, 2, 3 e 4. Agora, e A menos C? Do conjunto A, eu vou tirar todo mundo que faz parte de C. O 0 não faz parte de A, então não preciso me preocupar. Mas o 1, o 2 e o 3 fazem parte de A. Então, se eu tiro o 1, o 2 e o 3, sobra o 4, o 5 e o 6. Então, A menos C é o conjunto formado por 4, 5 e 6. E B menos A? Agora, do B, eu vou tirar os elementos que fazem parte de A. Mas os elementos que eu tenho em comum entre B e A são apenas o 5 e o 6. Então, se eu tiro o 5 e o 6, sobra o 7 e o 8. Então, B menos A é formado por 7 e por 8. Se eu faço o C menos o A, do C eu tiro todo mundo que tem no A. Que são quais elementos? O 1, o 2 e o 3. Sobra apenas o 0. Então, C menos A é um conjunto unitário que tem apenas o 0 como elemento. E, finalmente, eu vou fazer o B menos C. Só que se eu olhar aqui o conjunto B e o conjunto C, eles não têm elementos em comum. Eles são conjuntos disjuntos. Então, se do B eu tirar todos os elementos de C, eu fico com o próprio B. Então, B menos C, nesse caso, é igual ao próprio B.